Nós ouvimos palavras maravilhosas, tremendas, nestes dias aqui. Sexta-feira à noite, ontem pela manhã, ontem à noite, hoje pela manhã. Aqueles que estiveram aqui podem confirmar isso para aqueles que não puderam estar. Algo tremendo, algo maravilhoso da parte de Deus para os nossos corações. O tema que foi dado por Deus para nós, para o Revolução deste ano, é este que está nas nossas camisetas. Olhe para mim. Estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. E nessa noite, nós vamos continuar falando sobre esta mensagem. Olhai para mim. Esse é o tema dessa mensagem nessa noite. Eu quero começar falando sobre a vida de um homem chamado Robert Eaglein. Eu coloquei até uma foto deste homem, Robert Eaglein. Claro que não é tão nítida, porque é uma foto um pouco antiga. Este homem foi um pastor metodista itinerante. A história relata que ele era um pastor simples, um homem de Deus simples, itinerante. Ele passava de cidade em cidade, pregando a palavra do Senhor, levando o evangelho do Senhor. A história relata que em 6 de janeiro de 1850, numa cidade chamada Colchester, na Inglaterra, numa igrejinha, uma capela de metodistas primitivos, num dia onde nevava muito forte. Este homem estava naquele lugar, estava naquela igreja, e em decorrência da forte neve que caiu sobre aquela cidade naquela noite, o pastor da igreja não estava, e não tinha quem ministrasse a palavra para as poucas pessoas que estavam reunidas naquele lugar, naquela noite. Relata então a história que este pastor, que tinha pouca habilidade para falar, ele não tinha tanta eloquência, ele não tinha tanta desenvoltura para falar, era pouco habilidoso na oratória, mas diz que ele então toma a palavra para ministrar a palavra do Senhor naquela noite. E relata a história que naquela igreja, naquela noite, dentre as poucas pessoas que ali estavam, havia um jovem, ouvinte da palavra do Senhor, com apenas 15 anos de idade. E relata a história que esse jovem, ele estava vivendo um tempo na sua vida, apesar de novo, com apenas 15 anos de vida, ele estava passando por momentos na sua vida onde o pecado estava o confrontando, ele estava sentindo fortemente a culpa pelo pecado, o domínio pelo pecado no seu corpo. Este jovem de apenas 15 anos, mas que vinha de uma família cristã, protestante, tendo o seu pai como um pastor, o seu avô como um pastor, mas ele ainda não sentia a convicção do perdão dos seus pecados na sua vida. Ele ainda não sentia a convicção da salvação recebida pela graça de Cristo na sua vida. E este jovem, diz a história, que ele saía praticamente todos os dias atrás de uma igreja para ouvir a palavra do Senhor, a ponto de compreender e de entender o que ele poderia fazer para ter
a convicção da salvação na sua vida. E este jovem então sai da sua casa a caminho de um outro lugar, mas também em decorrência da forte neve que caíra naquela cidade, ele adentra esta capela, esta pequena igreja dos metodistas primitivos, aonde naquela noite o Senhor preparou este homem, Robert Eaglen, para ministrar a palavra do Senhor. A sequência da história deste jovem, de apenas 15 anos, mostra que este jovem, pode passar, ele foi chamado de o príncipe dos pregadores. Este jovem, de apenas 15 anos, foi chamado de o príncipe dos pregadores. Ele também foi chamado e reconhecido como o príncipe de joelhos. Diz que ele orava muito. Todas as vezes que ele ia ministrar a palavra do Senhor, pelo menos 30 minutos antes, ele já estava de joelhos orando, e orava pelas madrugadas, e orava durante o dia, e foi chamado de o príncipe de joelhos. E ele não pregava pouco. A história mostra que este jovem pregava de 8 a 12 vezes por semana. A sua pregação não ficou apenas na Inglaterra, mas ele era chamado para pregar em toda a Europa, Estados Unidos, Ásia, em muitos lugares do mundo. No dia 7 de outubro de 1857, este jovem, então, com apenas 23 anos de vida, porque ele nasceu em 1834, ele pregou para 23.654 pessoas. Foi relatado como o maior auditório para o qual este jovem pregou. Parece pouco nos dias de hoje. Um detalhe, ele pregou 100 Foi isso que este jovem fez, com 24 anos de vida. Ao morrer, com 57 anos de idade, ele deixou publicado, escritos, que eu e você podemos ter acesso hoje nos nossos dias, 3.653 sermões, ou 3.653 pregações escritas, publicadas. Além dessas 3.653 pregações, este jovem deixou 135 livros editados em vários idiomas, que eu e você podemos hoje comprar muitos deles em português, outros em outros idiomas. 135 livros editados, uma revista chamada A Espada e a Espátula, em algumas traduções A Espada e a Colher, porque o título dessa revista ele tirou dos muros de Jerusalém. Este homem chamava-se Charles Haddon Spurgeon. Esta é uma foto dele, um pouquinho já antes da sua morte. O que me chama a atenção, e eu não quero me ater nesta mensagem, nesta ministração, a Robert Eaglen, porque Robert Eaglen foi o mensageiro que o Senhor usou. Eu não quero me ater nesta ministração a Charles Spurgeon, porque Charles Spurgeon foi o ouvinte daquela mensagem. Mas eu quero me ater nessa noite a outros 2 pontos importantes daquela pregação, naquela noite de 6 de janeiro de 1850. O primeiro ponto é a mensagem que foi pregada. E o segundo ponto é quem foi o autor da mensagem que foi pregada. Eu não sou Robert Eaglen. Você não é Charles Spurgeon.
Eu estou aqui nessa noite como um mensageiro. Você está aqui nessa noite como um ouvinte. Mas a palavra, ela continua sendo a mesma. E o autor desta palavra, o dono desta palavra, continua sendo o mesmo. Aquilo que foi falado através da vida de um simples pregador itinerante, que entre suas atribuições era um sapateiro, um pregador que não sabia falar direito, aquilo que foi ouvido por um jovem de 15 anos de idade, que tinha em seu coração uma dúvida, um constrangimento, uma culpa. O pecado dominava o seu ser e ele queria ser livre daquele sentimento do pecado. Aquilo que foi ouvido, a mensagem que foi ouvida por aquele jovem, esta continua sendo a mesma. O que aconteceu foi uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na vida de um homem, de um jovem, que estava disposto a entregar-se completamente nas mãos de um Deus vivo, poderoso, que pode transformar a vida do mais miserável e pobre pecador. Aquilo que aconteceu naquela noite foi um homem simples, que não sabia falar, se colocar à disposição do Senhor para transmitir a mensagem genuína do Evangelho, sem tirar nem acrescentar. E um ouvinte desejoso de ver a sua vida transformada. Foi isso que aconteceu naquela noite. O desejo do meu coração é que, ao ouvirmos as mensagens que estão sendo ministradas neste lugar, não apenas nestes 3 dias, mas em todos os dias que nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor, que esta mensagem encontre um coração desejoso, uma vida desejosa, que reconhece os seus pecados, as suas falhas, a sua situação miserável e pecaminosa, e diga: eu quero ser transformado pelo Senhor. Eu quero ser transformado por esta palavra. Este é o desejo dos nossos corações. O meu desejo nessa noite, e eu oro e clamo para que o Senhor me dê graça, é que eu não fale nada mais, e tão somente aquilo que o Senhor colocar no meu coração para falar. E que esta palavra encontre abrigo no seu coração. Eu quero ler com vocês o texto que Robert England leu no dia 6 de janeiro de 1850. Isaías 45 e verso 22. No dia 6 de janeiro de 1850, aquele pregador itinerante, um sapateiro, ele, sem saber falar, pediu para que a igreja, reunida naquela capela, abrisse Isaías 45 e verso de número 22. Você pode ler comigo, essa palavra está no telão, para que nós possamos ler todos na mesma versão. Diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Você pode ler de novo? Vamos ler. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Esta foi a passagem que foi lida no dia 6 de janeiro de 1850. Para quem nós devemos olhar? Para quem nós devemos olhar?
quando nós estávamos ali em reunião, nos preparativos, no planejamento deste trabalho, surgiu uma dúvida. Mas nós vamos sair às ruas com uma camiseta escrito "Olhe para mim". Será que isso não vai dar uma impressão para as pessoas que nós estamos querendo chamar a atenção para nós mesmos? Aqueles que estavam nessa reunião sabem. Houve essa dúvida. Nós então conversamos um pouco. E a conclusão que nós chegamos é que aqueles que estiverem vestindo esta camiseta precisam saber, precisam conhecer, precisam estar aptos a falar para as pessoas que estiverem ali na praça, para as pessoas que estiverem ali na rua, que este "olhe para mim" não é para mim, pastor Elias, não é para mim, Pedro, Maria, João. Para quem é que nós devemos olhar? Pode passar, pá. Para quem nós devemos olhar? Pode passar. Nós devemos olhar para Deus. O primeiro ponto dessa mensagem: nós devemos olhar para Deus. Deus, em Cristo Jesus, seu Filho amado, sendo Deus, Ele se fez expiação pelos nossos pecados. A palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 1, verso de número 29, diz que João viu a Jesus que vinha para ele e disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Nós olhamos para tantas coisas, nós olhamos para tantas pessoas. Nos deparamos ontem com pessoas ali na praça que por coincidência conheciam alguém que estava junto com nós ali da igreja, e essa pessoa que também já não estava na sua plena consciência, porque tinha um pouquinho mais de álcool no seu corpo, mas ela começou a dizer: a igreja não é boa, porque o fulano faz isso, o ciclano faz aquilo, e o outro faz aquilo outro. Nós olhamos para tantas coisas, olhamos para tantas pessoas, e muitas vezes esquecemos de olhar para a única coisa que nós temos que olhar, para o único que nós temos que olhar. Nós temos que olhar para Deus. Deus, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que projetou, aquele que planejou, e aquele que, sendo Deus, enviou seu Filho Jesus Cristo para vir a este mundo e, como Deus, fazer expiação pelos nossos pecados. Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olhai para mim, olhe para Deus. É interessante quando nós lemos a biografia de Charles Spurgeon, porque diz que Robert England, ele, por não ter condições de muito falar, estava nervoso, mesmo com poucas pessoas naquela capela, naquela noite, e a pregação toda dele foi apenas repetir: olhe para Deus, olhe para Deus, olhe para Deus. E ele não conseguia falar mais nada a não ser: olhe para Deus. Olhai para mim, diz o Senhor, não diz o pastor Elias, não diz seu pai jovem, não diz sua mãe jovem, não diz o seu filho pai, não diz a sua filha mãe, não diz o seu irmão irmã,
Não, diz o Senhor, olhai para mim. Para quem nós devemos olhar? Nós devemos olhar para o Senhor. O que significa então olhar para Deus? O que significa olhar para Deus? Primeiramente, olhar para Deus significa reconhecer que nós necessitamos de salvação. Olhar para Deus significa que você precisa de salvação. A palavra do Senhor em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Em algumas versões diz, ficaram da glória de Deus. Porque o pecado, ele faz separação entre o homem e o seu Deus. O pecado nos separa de Deus. Na sexta-feira nós ouvimos sobre a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:20. Uma igreja que se separou de Deus. E o Senhor diz, você não pode ser morna. Você tem que ser quente. Ou então, você é frio. Não dá para ser morno. E tem muitos crentes, tem muitos que se dizem convertidos, e alguns até se dizem salvos, que acham que já estão com a sua salvação garantida, e estão tendo uma vida de mornidão. Estão tendo uma vida de mornidão, porque no domingo à noite, esporadicamente, porque muitas vezes ainda consegue faltar, eles vêm à igreja, ouvem a palavra do Senhor, durante a semana, nos momentos em que acordam, fazem aquela oração de 22 segundos, algumas vezes um pouco menos, no café da manhã, na hora do almoço, fecham os olhos e balbuciam alguma coisa muito pequenininho, para que quem estiver do seu lado não perceba, e eles têm certeza de que estão salvos e vão para os céus. E nos demais momentos, caem em tentações, pecam, erram, porque a natureza pecaminosa do homem, faz com que o homem tenha a tendência ao pecado. Faz com que o homem tenha o desejo pelo pecado. O que significa olhar para Deus? Olhar para Deus significa reconhecer que nós necessitamos de salvação. Meu irmão, entenda isso nessa noite. Eu e você precisamos de salvação. Nós precisamos de salvação. Nós precisamos de salvação. Nós vamos falar e levar o evangelho de salvação, mas eu e você precisamos da mesma maneira de salvação. Nós não somos diferentes, nós precisamos de salvação. Olhar para Deus significa, em segundo, reconhecer que nós desejamos, que nós queremos a salvação que só o Senhor pode nos dar. Significa que nós desejamos, há um desejo ardente nos nossos corações, por uma vida transformada, por uma vida separada do pecado, por uma vida distante do pecado, por uma vida fortalecida no Senhor, aonde nós vencemos as tentações, aonde nós fugimos da aparência do mal, aonde nós nos distanciamos daquilo que pode causar ao nosso irmão escândalo, uma vida distante de tudo aquilo que nos contamina, que nos mancha, que nos suja, que traz à nossa vida mau cheiro. É desejo de uma vida transformada, uma vida com Cristo, uma vida em santidade. Salmos 6, no verso de número 4, o salmista Davi diz:
Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Quantas vezes nós pregamos e usamos exemplos na vida do salmista, do rei Davi, homem corajoso, homem amado por Deus, homem vitorioso, homem que pecava, homem que clamava, homem que desejava ardentemente, e isso nós podemos ver relatados nos Salmos de Davi, desejava ardentemente e constantemente pela salvação, pela misericórdia, pela benignidade, pela bondade, pela fidelidade do Senhor, porque ele tinha uma convicção forte que só Deus podia salvar, ele tinha uma convicção certa de que ele era pecador e ele precisava da misericórdia do Senhor. Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Ainda em Romanos 7:24, o apóstolo Paulo, homem que foi transformado, homem conhecedor da lei, homem conhecedor das escrituras, era inteligente, era um homem culto, era um homem eloquente para falar, mas ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Leia o capítulo 7 de Romanos e você vai entender um pouquinho mais sobre a necessidade que nós temos da misericórdia de Deus para as nossas vidas. Miserável homem que sou, tendo recebido tanto do Senhor, tendo recebido tantos benefícios, tendo recebido tantas bênçãos, tendo recebido tanto do Senhor, eu sou pecador, eu sou miserável, porque eu me distancio do meu Deus, porque esta carne geme pelo pecado, esta carne geme por fazer aquilo que agrada à carne e não a Deus. Nós precisamos desejar a salvação. Olhar para Deus significa reconhecer que nós desejamos a salvação que vem do Senhor. Terceiro ponto, o que acontece quando nós olhamos com fé para Deus? O que acontece quando nós olhamos com fé para Deus? É necessário fé. É necessário fé. A palavra do Senhor no livro de Hebreus capítulo 11 está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, que nós ansiamos, mas que nós ainda não conseguimos contemplar com os nossos olhos. Ainda não é palpável, ainda não está à nossa vista. Isso é fé. É necessário fé para crermos, para desejarmos a salvação. É necessário fé para olharmos para Deus. O que acontece quando olhamos com fé para Deus? Nós somos salvos. Quando nós olhamos com fé para Deus, nós somos salvos. A salvação nos faz livres do domínio do pecado. Quando nós olhamos com fé para Deus, nós somos salvos, nós somos livres da escravidão do pecado, nós somos livres do domínio do pecado sobre as nossas vidas. Romanos 6:14 está escrito: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não é por aquilo que eu e você fazemos, não é por aquilo que nós fazemos. O pecado não terá domínio sobre as nossas vidas quando nós olharmos com fé para Deus, porque a graça do Senhor é derramada sobre as nossas vidas. Nós somos alcançados por esta graça e somos salvos. Não é nada que eu e você fazemos.
é a graça do Senhor. Nós só precisamos olhar com fé para Deus. Olhar com fé para Deus e confiar, a minha salvação vem do Senhor. Eu necessito, eu desejo, eu necessito, eu desejo. Senhor, me alcança, me livra do domínio do pecado, me livra deste pecado que me corrói, deste pecado que todos os dias vem me tentar, me livra do domínio do pecado. As coisas que quero não faço, mas as que não quero isso faço. Leia em Romanos, no capítulo de número 6, e você vai ver que a graça é quem nos liberta do domínio do pecado. É o favor imerecido de Deus. É aquilo que eu e você não merecemos, porque nós somos pecadores, mas que o Senhor, por amor, por misericórdia, Ele tem para derramar sobre aqueles que olham para Ele com fé. Nós precisamos olhar para Deus com fé. Nós precisamos olhar para Deus com fé, para sermos livres do domínio do pecado. Olhar para Deus com fé nos faz livres da culpa do pecado. A culpa do pecado é algo que muitas vezes, como uma corrente, se liga à nossa alma e parece que não quer mais nos largar. É um sentimento que volta à nossa mente, volta ao nosso corpo, trazendo o sentimento de culpa. Quando nós olhamos para Deus com fé, nós somos livres da culpa do pecado. E a palavra do Senhor em Romanos 8 e verso 1 diz que não há nenhuma condenação mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que olham com fé para Deus são salvos, são alcançados, são livres da culpa do pecado. Não há mais condenação no nome de Jesus Cristo. O inimigo das nossas almas, o inimigo da sua alma, meu irmão, tem lançado culpa do pecado sobre a sua vida, mas nessa noite, seja ousado na presença do Senhor e diga: diabo, você não tem mais poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus Cristo me lavou. Eu fui alcançado pela graça do Senhor. Não há mais condenação sobre a minha vida. Repreenda o inimigo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Você é nova criatura. Você foi transformado. O Senhor te regenerou, te fez nascer de novo. Generar vem de gerar. Nós fomos gerados novamente pelo Senhor. Nós somos regenerados por Cristo. Olhar para Deus com fé nos faz livres da culpa do pecado. Olhar para Deus com fé nos faz livres da ira de Deus contra o pecado. Como que é a frase, professor Marcos? Como que é a frase? Deus é justo? A frase que o professor Marcos usou nessa manhã. Duas notícias. Uma boa e uma ruim. Qual vocês querem primeiro? O Deus justo está aqui. Essa é a boa. E a ruim? O Deus justo está aqui. Quando nós olhamos para Deus com fé, nós somos livres da ira de Deus contra o pecado. Nós louvamos nessa noite. Deus ama a minha e a sua vida. Deus ama a vida daqueles que estão ali na praça neste momento, embriagados, alguns drogados, alguns se prostituindo,
outros maquinando e planejando o adultério, alguns roubando, aproveitando a distração das pessoas e roubando, outros planejando morte. Existem muitos ali dessa maneira, e eu quero te dizer, da mesma forma como Deus ama a mim e a você, Ele ama estes igualmente, da mesma forma. Mas Deus se ira contra o pecado. E quando o homem peca, não importa se ele está na Praça da Bandeira, ou se ele está dentro do templo, na Avenida da Saudade, número 55, este Deus é justo, e Ele vem com justiça, e há condenação, e se você não for alcançado pela graça do Senhor, a morte, e a morte leva para o inferno. Quando nós olhamos para Deus com fé, nós somos salvos, e a salvação nos faz livres da ira de Deus contra o pecado, porque a salvação nos traz justificação. Justificação significa que todas as nossas dívidas foram pagas, nós fomos justificados, já não há mais dívida contra a minha vida. O sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, por um alto preço, este preço pagou todas as minhas dívidas, e eu fui justificado. Eu não devo mais nada, eu sou justificado, você é justificado, nós somos justificados. Quando nós olhamos com fé para Deus, a salvação do Senhor para as nossas vidas nos livra da ira de Deus contra o pecado. Romanos capítulo 1, verso de número 18 diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça de quem? Daqueles que estão na Praça da Bandeira? Daqueles que estão dentro da CIEB? Não, dos homens que dizem possuir a verdade, mas vivem a injustiça. Só o Senhor pode salvar. Por que nós temos que olhar para Deus? Eu já estou encerrando, passei um pouquinho. Por que nós temos que olhar para Deus? Por que eu, você, por que todos aqueles que estão lá na Praça da Bandeira, que nós vamos levar Cristo, por que nós precisamos olhar para Deus? Nós precisamos olhar para Deus, para sermos salvos. Mas o que diz o final do verso 22 do capítulo 45 de Isaías que nós lemos? Olha lá, diz, porque eu sou Deus e não há outro. Nós precisamos olhar para Deus, porque não há mais nenhum outro que nós podemos olhar. Não há nenhum outro lugar que nós podemos olhar que nos traga salvação. A salvação só vem do Senhor para as nossas vidas. É por isso que nós precisamos olhar para Deus. Primeiramente, Deus, Ele nos ordena que nós devemos olhar para Ele. Ele está dizendo, olhai para mim. É uma ordenança. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Nessa noite, não olhe para os seus pecados. Nessa noite, não olhe para os pecados daqueles que estiverem nas ruas. Nesta noite, não olhe para os seus erros. Não olhe para as suas falhas. Não olhe para aquilo que você diz ser as suas forças. Não olhe para a sua inteligência. Não olhe para nada. Olhe para Cristo. Olhe para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Olhe
para o sangue vertido pelo nosso Senhor, para a minha, para a sua, para a nossa salvação. Olhe para a redenção que o Senhor proporciona a mim e a você. Olhe para a ressurreição de Cristo. Olhe para a regeneração de Cristo. Olhe para a justificação que há em Cristo. Olhe para Deus. Não olhe para mais nada. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vocês não podem olhar para mais nada, porque se vocês olharem para outras coisas, vocês vão perder a salvação. Olhe para Cristo, olhe para Deus, olhe para Deus, olhe para Deus. Não olhe para mais nada, não olhe para as dificuldades, não olhe para a situação do país, não olhe para mais nada, olhe para Cristo. Só Ele pode salvar, só Ele pode salvar, só Ele é Deus e não há outro, não há outro, não há outro, só Ele é Deus. Não há outro meio pelo qual nós podemos ser salvos. Talvez você tenha algum destaque, talvez você tenha uma inteligência acima da média, o seu QI seja acima da média. Quem sabe, você um dia fez um teste de QI e você ficou acima da média. Quem sabe você, no meio dos seus amigos, da sua parentela, se destaca pela sua beleza. Talvez você se destaque pela sua beleza. Eu não sei. Talvez você se destaque pelo seu status. Você é muito conhecido. Quem sabe você se destaca porque você tem um número muito grande de amigos no Facebook. Eu não sei. Eu não sei qual é o seu destaque. Mas não existe nenhum outro meio pelo qual nós possamos ser salvos. Nós só podemos ser salvos pelo Senhor. Nada disso importa. Nada disso pode nos trazer salvação. Você e eu não somos diferentes daqueles que estão ali nas ruas. Nós não somos melhores por estarmos aqui. Não. Nós não somos melhores. Nós precisamos do Senhor, tanto quanto eles. Nós necessitamos, nós precisamos levar esta palavra de salvação para aqueles que estão perecendo, aqueles que estão caminhando para o inferno. Mas nós precisamos desta palavra nas nossas vidas nessa noite, para nós alcançarmos salvação. Não há outro meio pelo qual nós possamos ser salvos. No capítulo 43 de Isaías, no verso de número 11 está escrito: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não há Salvador fora de mim. Não há Salvador. No Evangelho de João, no capítulo 14, verso de número 6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, não existe outra forma de sermos salvos. É só por Deus. Ainda no Evangelho de João, no capítulo de número 10,
verso de número 9 está escrito: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Nós precisamos olhar para Deus, porque não há outro meio pelo qual nós possamos ser salvos. Fique em pé em nome de Jesus. Olhe para Cristo hoje, meu irmão. A história diz que em um determinado momento da pregação de Robert Eagleman, depois dele ter repetido por diversas vezes: olhe para mim, olhe para Deus, e ele não conseguia falar mais nada além do que isso. Ele olhou para aquele adolescente, aquele jovem de 15 anos que estava ali, apontou para aquele adolescente e disse: jovem, jovem, olhe para Jesus hoje. E aquele jovem olhou, e o Senhor fez uma obra naquela vida. Não foi aquele pregador quem fez a obra, não foi mérito daquele jovem, foi Deus. Foi Deus quem fez. Foi o Senhor. Você pode, eu posso, nós podemos olhar para Jesus hoje. Nós podemos olhar para Jesus hoje. Feche os seus olhos e fale com Deus.